Evangelho, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 22º capítulo do Evangelho de São Mateus. O capítulo começa com o Senhor contando uma segunda parábola aos sumos sacerdotes e anciãos do povo de Israel. A parábola do banquete nupcial. Jesus, em sua parábola, apresenta de maneira alegórica diversas imagens para fazer referência a seus interlocutores a respeito do reino dos céus. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é exatamente o fato de que o tempo ou o momento das núpcias chegou. Todo o agente, ou melhor, aquele que é o agente que prepara o acontecimento do tempo e declara o acontecimento do tempo é o rei, que aqui, nesse caso, é a referência ao próprio Deus. Então, a escrita alegórica, ela trabalha o tempo inteiro com imagens. Então, o rei é a imagem de Deus Pai. O filho do rei é o Senhor Jesus. Os convidados que foram eleitos é o povo de Israel. E depois, os mensageiros do rei, que vão dizer aos convidados: o tempo está pronto, é hora de vir, são os profetas e, posteriormente, os apóstolos. Os convidados indignos são aqueles que não acolheram o chamado do rei. E aqueles que foram encontrados ao longo do caminho, conforme o rei deliberou, são todos aqueles homens e mulheres que, não pertencendo ao primeiro grupo de convidados, a quem o rei se destinou em primeiro lugar, acolheram o seu chamado e vieram tomar parte na festa. Aquele convidado que não tem as vestes nupciais é o testemunho daqueles que não abraçaram as obras da justiça que acompanham a fé. A veste, ela na verdade
é a expressão da adesão ao convite. É o óleo da lâmpada, se usamos aqui uma comparação às nossas últimas meditações. É ao mesmo tempo aquela hora de trabalho ou horas de trabalho, não contratadas, mas convocadas pelo patrão da vinha. Vocês lembram do evangelho de ontem? Então, a adesão é a medida da fé. O Senhor disse: e vocês, por que estão sem fazer nada? Vem trabalhar também na minha vinha. Imediatamente eles foram. Então, ali é a adesão. Agora, essa imediata adesão gera seus frutos, assim como gerou também na vida dos apóstolos. E o Senhor prometeu a eles sentar em 12 tronos no reino dos céus. Então, as vestes nupciais são as obras de justiça realizadas pela fé, ou seja, a caridade realizada a partir da fé no nome do Senhor. Então, essas são as imagens alegóricas que vão ser usadas na parábola. A parábola em Mateus é a fusão daquilo que seriam duas outras parábolas pelo Evangelho de São Lucas. Mateus une as duas num só texto narrativo, que faz esse chamado aos anciãos e aos sumos sacerdotes a respeito da atitude com a qual eles estão lidando com a ação do próprio Deus. Eles foram considerados os convidados, para eles foi preparado tudo isso, pois o Senhor fez uma promessa a seu povo, ao povo que escolheu para si. O Senhor declarou em favor do seu povo a sua vontade. O Senhor amou os seus convidados e dessa forma preparou o banquete de núpcias e os chamou para tomar parte na maior alegria de sua casa, que é a festa nupcial de seu filho, ou seja, a aliança nupcial entre Cristo e a sua igreja. Mas esses convidados, mesmo vendo todo o trabalho de preparação do rei para essa festa, mesmo compreendendo que a festa não teria sua alegria máxima sem a presença deles, porque é uma festa vazia, é uma festa triste. Então, a alegria do rei de celebrar as núpcias de seu filho era também uma alegria completa, seria também uma alegria completa com a presença dos convidados, que do contrário poderia fazer ele a festa com seu filho e ponto. Mas são muitos os que ele espera que tomem parte nessa alegria. Um convidado significa: vem tomar parte na minha alegria, vem dividir a alegria do meu coração, vem para recolher comigo os frutos dessa grande celebração. A beleza e a satisfação desses frutos está na sua presença aqui ao meu lado também. Então, assim Deus amou o mundo e tudo dispôs em nosso favor. Ele foi aquele que preparou a festa, ele foi aquele que tudo organizou e que, por fim, chamou os convidados para estarem presentes. Outro dia ouvimos o próprio Senhor dizer que para o homem salvar-se é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tamanho o seu amor que tudo dispõe e prepara em favor daqueles que ama. E o que acontece? Uma grande ingratidão. Aqueles que foram
convidados para a festa não se importaram com a alegria do rei. Não só não tomaram parte, mas desprezaram esse convite, tudo o que foi apresentado, e preferiram simplesmente ignorá-lo. Aqui começa a grande, digamos assim, tragédia do Evangelho de hoje. Ou melhor, a grande tragédia da parábola. E o Evangelho de hoje não é praticamente, não é exatamente uma tragédia, mas é trágico pelo que se passa. Mas ao mesmo tempo, vamos ver como é que o Senhor supera o que acontece. Quando acontece a rejeição por parte daqueles que são os convidados, não houve o abandono do propósito por parte do rei. O rei não deixa o seu coração se tornar cheio de raiva e de ódio diante do desprezo dos convidados. O que significa dizer que Deus não despreza o homem pelo homem não acolher o bem que ele propõe. Deus insiste sobre isso. Mas o que acontece é que, no fim, o homem pode odiar não apenas o bem que Deus lhe propõe, mas pode vir a odiar o próprio Deus por persistir em oferecer-lhe o bem do seu amor. Isso é tremendo, hein? Porque essa é a imagem que o Evangelho nos coloca. Deus não só deseja o bem do homem, persiste nesse bem, mas o homem pode odiar duramente tudo aquilo que Deus ama tanto por nós. E dessa forma há de chegar no dia do juízo final a separação definitiva entre esses convidados e o rei. Mas o rei não desiste do bem realizado. E na mesma hora, o que ele faz? Manda que seus empregados saiam pelas ruas e convidem a todos aqueles que encontrarem. Então eles foram pegos que nem os trabalhadores que estavam na praça da cidade. E imediatamente deixaram tudo o que estavam fazendo e foram se preparar para a festa. Então essa outra parte da parábola a gente já conhece pela meditação de ontem. É a mesma situação. Passam os servos, fazem os convites, e aqui nós podemos entender como aqueles que receberam o Evangelho fora do povo de Israel, através dos apóstolos, e imediatamente eles abraçaram a fé, ou seja, imediatamente responderam a esse rei que fez o convite e começaram a viver segundo a justiça do Evangelho, segundo a caridade do Evangelho, e dessa forma tomaram as vestes para ingressar na festa. Aqui chama a atenção para esse detalhe, essa peculiaridade. Todo aquele que nas encruzilhadas, ou seja, pelos diversos caminhos do mundo, receberam o anúncio do Evangelho, ou seja, receberam o convite para as núpcias, deixaram o que estavam fazendo e se orientaram agora naquela direção. Ao saberem do grande convite, escolheram viver aquilo que lhes era proposto. E eu e você, diante do grande convite de nosso Senhor para nós, estamos dispostos a deixar tudo, o caminho que vivíamos, para seguir esse caminho que o Senhor nos propõe? Assim foi com São Bento, assim foi com Santo Inácio, assim foi com muitos dos santos que nós conhecemos, assim foi com Santo Agostinho. Homens que no momento da vida conheceram aquilo que o Senhor estava dizendo para eles e decidiram então orientar agora seus passos, o seu agir, para participarem daquela alegria. A vida do momento em que descobriram isso, que descobriram esse chamado, mudou completamente. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, que
durante esse tempo acolhemos o chamado do Senhor, nós que, como dizia ontem, o texto que ouvimos na nossa meditação a respeito do nosso momento ao longo da história, vocês se lembram que ontem nos comentários de São Gregório Magno, ele falava que nós estávamos nos trabalhadores da 11ª hora, né? Nos últimos, que foram aqueles chamados pelos apóstolos. Muito bem. Nós estamos em que momento nessa parábola, Padre? Nós estamos preparando as nossas vestes nupciais para tomarmos parte nesse banquete. Como assim? Todo aquele para entrar no banquete, todo aquele que acolheu pela fé o chamado do Senhor ao banquete das núpcias eternas, precisa estar usando as vestes da justiça. Então nós que acolhemos o convite dos apóstolos dizendo: vem, o banquete do Senhor está preparado, foi preparado para vocês, espera por vocês. Nós estamos então caminhando com essa alegria e vivendo agora esse tempo de justiça, em que com a felicidade do coração por descobrir o convite que nos foi entregue, nos preparamos para a festa. E vamos tecendo então o hábito que vamos vestir no dia da grande celebração. Essa é uma coisa muito importante. A alegria do chamado a participar modela a nossa vida e o nosso agir. Marca de tal forma como a roupa nos identifica. Por onde passamos, assim também. O chamado e a vida que levamos a partir desse chamado nos identifica. Todos estão festejando e participando porque estão usando a roupa de festa. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos, ouvindo a palavra de Deus e tendo essa certeza no coração de todo o amor com a qual o Senhor nos amou e nos chamou para esse banquete nupcial, que nós possamos com alegria, ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, preparar a veste desse banquete, para que possamos também nós, vestindo as roupas da justiça, através da fé, da vida de fé, possamos nós, com a bendita roupa da caridade, entrarmos para participar das núpcias do Cordeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.